A paz do Senhor para todos, amém? Caros irmãos e irmãs, professores e alunos inscritos aqui no canal, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Você que ainda não é inscrito, se inscreva e assim estará recebendo novos vídeos toda semana aqui no canal. Nós também estamos disponibilizando os vídeos no Dailymotion. Assim você pode também acompanhar os vídeos do YouTube e também lá no site do Dailymotion. Ok? Na série EBD, aulas em vídeo, vamos estudar a lição de número 11, dando continuidade sobre o estudo das obras da carne e o fruto do Espírito. E agora nós estamos estudando a lição de número 11, que fala da nona virtude do fruto do Espírito, vivendo de forma moderada. O texto áureo diz assim: melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Provérbios 16:32. Verdade prática, a temperança ajuda o crente a ser moderado em todas as áreas e circunstâncias da vida. A leitura bíblica em classe está baseada no texto de 1 João, capítulo 2, versículos 12 a 17. A lição ela está desenvolvida em 3 tópicos: temperança, o domínio das inclinações carnais; segundo, prostituição e glutonaria, o descontrole da natureza humana; e terceiro, vivendo em santificação e deixando os excessos. O que é temperança? Temperança ou moderação, como está aqui no título da lição, né? Vivendo de forma moderada. Então, nós estamos falando de uma virtude que está em Gálatas, capítulo 5, e versículo 22. Nós já estudamos 8 virtudes e agora estamos na 9ª virtude. Né? O fruto do Espírito são 9 virtudes. Diz assim Gálatas 5:22: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Temperança, aqui na Almeida Revista Corrigida, mas em outras versões a gente pode encontrar domínio próprio. A palavra temperança é a qualidade de quem é moderado ou comedido, ou seja, uma pessoa que tem domínio próprio. Há muitas pessoas, e até mesmo cristãos, que vivem uma vida descontrolada, sem moderação, cheia de exageros. E isso não é bom para a vida de uma pessoa no sentido material ou físico, e nem tampouco espiritual. Porque, se nós analisarmos direito, toda a pessoa que vive cometendo exageros, tem uma vida descontrolada, quem bebe muito, quem come muito, quem vive viciado em alguma coisa, essa pessoa tem problemas, tem prejuízos. Tudo isso vem sobre si e prejudica os outros. Porque é uma vida descontrolada, é uma vida sem moderação, uma vida sem controle. Então, isso não é bom para ninguém. A gente está falando aqui de um assunto bíblico, mas até mesmo na nossa vida social, na nossa vida material, no nosso dia a dia, independente das coisas espirituais, uma vida descontrolada, uma vida sem moderação, não é boa. Não é boa seguir uma vida dessa maneira. E espiritualmente também não é diferente. Nós precisamos ter uma vida moderada, precisamos viver com controle.
para que assim nós possamos cumprir a vontade de Deus na nossa vida. A palavra temperança no grego é enkrateia, que significa autocontrole. Porque devemos viver de forma moderada, porque nós devemos ser temperantes, porque devemos ser moderado como cristão. Devemos entender o fato de que, uma vez que nós estávamos na prática do pecado, debaixo do pecado, como diz as Escrituras, nós éramos servos do pecado. Fazíamos tudo aquilo que a carne, o pecado propõe, nos impõe. O homem que vive sob o pecado, ele não tem domínio próprio. Ele faz tudo aquilo porque ele é um escravo, ele tem que fazer. Mas nós fomos libertos por Cristo. Uma vez que nós sendo libertos em Cristo, a nossa vida agora passa a ser uma vida diferente. Porque nós nos tornamos servos de Deus, servos da justiça, e o nosso procedimento, o nosso fruto dessa conversão em Cristo é algo especial que nos leva a uma vida de santificação. É o que nós podemos ver em Romanos, capítulo 6, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 20 a 23. Diz assim: Porque quando ereis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinheis então das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, fomos libertos. Fomos libertos por Cristo. Não estamos mais debaixo do pecado, sob o domínio do pecado. Não estamos mais cativados no pecado. Então, se nós estamos libertos, devemos viver uma vida moderada. Isso quer dizer que eu tenho uma vida controlada, que eu tenho um domínio próprio. Não vou me subjugar de novo debaixo do pecado. Porque a vida que eu tenho agora em Cristo, agora que eu sou feito servo de Deus, a minha vida agora, ela produz um fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Isso tudo foi Jesus que nos garantiu. Como está bem claro aqui, esse fruto é o resultado de uma verdadeira conversão na pessoa de Jesus Cristo. Quando há uma verdadeira conversão, há um novo nascimento. E nesse nascimento, a nossa vida, a nossa atitude, as nossas ações produz fruto. E esse fruto é para a santificação e vida eterna, porque é um procedimento, é uma ação que agrada, é uma vida que glorifica a Deus e não vive mais sob a servidão do pecado. Então, esse fruto é o resultado de quem nasceu de novo em Cristo, de quem verdadeiramente se converteu ao Senhor Jesus. E esse fruto quais são? Esse fruto é descrito lá em João, capítulo 15, no Evangelho de João, capítulo 15, de João, versículos 4 a 5. Veja o que o Senhor Jesus ele diz, ele fala:
está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar frutos, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então está aqui, quem produz fruto do Espírito, com certeza está ligado na videira. Porque se não estiver ligado na videira, como Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Quem nasceu de novo, quem está em Cristo, quem anda no Espírito, o Espírito guia, essa pessoa está realmente ligada em Cristo. E o resultado dessa ligação com Cristo, essa comunhão, resulta em frutos. Frutos que glorifiquem a Deus. Frutos que procedem uma vida de santidade, de santificação, que se opõe ao pecado, às obras da carne, mas sim em fazer tudo aquilo que agrada a Deus e faz a sua vontade. E esse fruto é o que está descrito em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Esses são os frutos que o Espírito Santo produz. Esse fruto é o resultado de um verdadeiro nascimento em Cristo Jesus, ou seja, uma verdadeira conversão. Então é algo maravilhoso na vida do cristão, daquele que realmente teve o seu encontro com Jesus. A virtude do Espírito, chamada temperança, ela habilita-nos a proceder na vida de forma que nos opomos. Ou seja, a temperança, o controle ou domínio próprio nos habilita a se opor às obras da carne. Ou seja, quem anda segundo a carne faz aquilo que a carne quer. Mas quem anda no Espírito, quem nasceu de novo em Cristo Jesus, que faz a sua vontade, ele tem um domínio próprio e a capacidade, a condição de se opor e rejeitar as obras da carne. Ao contrário de quem anda segundo a carne, faz tudo aquilo que a carne propõe, ou seja, em não fazer a vontade de Deus, mas pecar e desobedecer. Porque a inclinação da carne é morte. É o que está escrito em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 5, diz assim: porque o que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Ainda em Gálatas, capítulo 5, onde nós tínhamos lido agora há pouco. Gálatas 5, versículos de 16 a 18. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Quem anda no espírito, ele não vai satisfazer ou realizar aquilo que a carne quer que ele faça. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estais debaixo da lei. E o versículo 24 diz assim: e os que são de Cristo crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscência. O que o texto nos subtende é que quem anda segundo a carne tem uma vida descontrolada, não tem domínio próprio, vive de exageros, porque a inclinação da carne leva ele a fazer aquilo que não quer.
Ele é escravo dos seus apetites, dos seus desejos, da sua concupiscência. Mas quem anda em espírito, quem nasceu em Cristo e vive uma vida regrada de obediência à palavra de Deus, ele é uma pessoa que tem domínio próprio, tem controle, ele se opõe. Pode vir a tentação, pode vir os pensamentos negativos, contrário à vontade de Deus, propondo para pecar. Mas ele tem discernimento, ele tem autocontrole e se opõe e não aceita aquilo e não faz aquilo que a carne quer. É a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve, de quem anda no Espírito e de quem anda na carne. Aí a verdade. A necessidade de autocontrole, ou seja, domínio próprio. Na vida do cristão há uma grande necessidade de nós viver uma vida de autocontrole. Porque tudo aquilo que é descontrolado, exageros, é consequência de uma vida que é dominada pelas obras da carne. Um servo de Deus jamais ele pode viver segundo a carne. Porque se ele viver segundo a carne, ele não está mais agradando a Deus, não está mais ligado na videira, não tem mais comunhão. Então, precisamos viver uma vida guiada pelo Espírito. E isso exige de nós a necessidade de autocontrole para fazer a vontade de Deus. Nós devemos ter autocontrole porque devemos ser moderados nas palavras. Quantas pessoas são descontroladas, intemperantes, exageradas nas palavras? Pessoas que tropeçam nas palavras sempre machucam, sempre se prejudicam, sempre ferem as pessoas. Há quem diga que certas palavras machucam mais do que uma surra. Tem pessoas que vivem traumatizadas, vivem depressivas, porque foram feridas com palavras. E nós, como cristãos, servos de Deus, devemos ter controle nas palavras. Tem gente que tudo que pensa, tudo que der na telha, como diz a história, fala, doa quem doer. Mas um servo de Deus é diferente. Por isso que nós devemos tomar cuidado, ter autocontrole para não tropeçar nas palavras. Miriam e Arão murmuraram, falaram, criticaram Moisés. E eles sofreram consequências, principalmente Miriam, porque eles estavam criticando por Moisés ter casado com uma estrangeira. E Deus não aprovou aquilo. E por causa das palavras que foram proferidas contra Moisés, Deus cobrou deles. Miriam pagou um alto preço por isso. Então, um cristão que não tem controle nas palavras, ele tem uma vida de desequilíbrio. Ele tem uma vida descontrolada. Ele não está andando no Espírito. Ele está seguindo um padrão que é daqueles que andam segundo a carne. Veja o que Tiago diz na sua carta, no capítulo 3, versículo 2. Tiago, capítulo 3, versículo 2. Porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Quem
não tropeça nas palavras, pode se considerar uma pessoa perfeita, porque quem tropeça está sempre ferindo. Ainda em Salmo de número 34, verso 13, diz assim: guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Tem pessoas que vivem assim e às vezes se autodenominam cristãos, mas se há engano, engano fala de mentira, e mentira faz parte das obras da carne, não está ligado na videira, portanto, esse não faz parte da comunhão. Então, devemos tomar muito cuidado, devemos controlar as palavras, a forma como nós falamos, devemos pensar mais do que simplesmente falar tudo o que der na língua, para que assim nós não tropeçamos ou saia algum engano da nossa língua. Porque tem pessoas que realmente não têm controle nessa área. Então, se você não tropeça, se considera uma pessoa perfeita. Precisamos ter autocontrole também nas ações. Se as palavras também é prejudicial, o descontrole nas palavras, falar exageradamente, falar tudo aquilo que quer, sem se importar com o que a pessoa ouça ou sinta, se isso é um exagero, se isso é um tropeço, se isso não agrada a Deus, não faz parte daqueles que têm uma vida frutífera de comunhão com Deus, as ações também precisam ser algo controlado. Tem pessoas que as suas ações mostram que ele não é uma pessoa que está liberta em Cristo Jesus. Porque muitos podem chegar, pregar, falar, cantar, dizer o que quiser na igreja. Mas as suas ações vai dizer o tipo de pessoa que ele é. Jesus disse: conhecereis as árvores pelo seu fruto. E tem muitas pessoas que as suas ações não glorificam a Deus. Não é típica de um servo de Deus, mas daqueles que andam segundo a carne, daqueles que não glorificam a Deus e que não fazem a vontade de Deus. Nós vemos exemplo de pessoas na Bíblia que as suas ações glorificaram a Deus, porque mostrou-se ser uma pessoa controlada, que tem domínio próprio, temperante, moderado. Nós vemos o exemplo do jovem José lá no Egito. Depois que ele foi vendido, que estava lá no Egito, que foi comprado por um senhor chamado Potifar, ele foi achado digno ali diante do seu senhor, achou graça aos seus olhos e deixou ele responsável por tudo na sua casa. José foi bem sucedido, o Senhor foi com ele, o seu senhor gostava muito dele, tinha muita confiança em José. Mas a mulher daquele homem ficou com os olhos fitos em José, a ponto de querer fazer propostas para deitar com ele, isso frequentemente, todos os dias aquela mulher tentava seduzir José. Chegou um momento que ela tentou pegar força. José simplesmente rejeitou, porque ele não queria trair o seu senhor, que tinha confiança nele, que deixou ele responsável por tudo na sua casa, e nem queria pecar contra Deus.
Para muitos, poderia ser uma oportunidade que não deixaria passar para trás. Mas José, ele não estava cativo pelos desejos ilícitos. José ele não estava dominado para que assim o pecado fizesse ele fazer tudo aquilo. José ele era uma pessoa que tinha comunhão com Deus e ele teve o controle. Ele foi moderado. Ele preferiu, ele poderia ter usufruído ali dos prazeres da carne com aquela mulher. Mas ele rejeitou, porque ele preferiu fazer a vontade de Deus, glorificar a Deus e não pecar contra ele. E José foi uma pessoa bem-sucedida e abençoada, porque as suas ações mostram que ele procurou fazer a vontade de Deus. Ele era uma pessoa controlada e moderada. Um outro exemplo são dos jovens Daniel e os outros jovens lá na Babilônia, sendo eles da linhagem real. Daniel, Ananias, Misael e Azarias foram levados para a Babilônia para aprender a língua e a ciência dos caldeus. E mesmo ele indo para uma terra estranha para aprender outras culturas e ciências, eles não perderam a fé, eles não perderam a sua esperança em Deus e continuaram ali firmes e constantes, crendo em Deus e procurando fazer a sua vontade. Segundo a Bíblia, eles, por serem bem-sucedidos no seu aprendizado, foi convidado a participar para comer da mesa do rei, dos seus manjares, dos seus vinhos, de toda aquela comida ali que era sacrificada aos seus ídolos. Mas aqueles jovens hebreus se recusaram a comer daquele alimento, preferiram comer legumes. Ele propôs em seu coração a não se contaminar. Viveu ali em Babilônia, estudaram ali, mas ele não se contaminou. Isso mostra o quê? Que aqueles jovens eram controlados, tinham domínio próprio. Quantas pessoas, quantos jovens saem do interior, vai estudar fora na capital e quando vai para lá passa um tempo, se influencia com as influências daquele novo lugar. Muda de opinião, perde a sua identidade cristã porque não tem controle, não é moderado, não tem o prazer de permanecer com a sua fé em Cristo. E quando aquela pessoa volta, já não tem mais identidade cristã, porque foi vencido pela influência do mundo. Mas aqueles jovens na Babilônia mostrou em suas ações que eram controlados, que preferiram fazer a vontade de Deus e foram bem-sucedidos, porque ele não estava sendo dominado pelo pecado, mas estava procurando fazer a vontade de Deus. Então, quem é servo de Deus, o pecado pode vir na sua mente, ele pode ser tentado de toda maneira, mas ele tem condições de se opor e rejeitar as obras da carne. Então, você jovem, aprenda essa lição com essas ações. Então, temos a necessidade de autocontrole nas palavras e nas ações. E também nos pensamentos. Precisamos ter controle também nos nossos pensamentos. Ninguém pode evitar os pensamentos pecaminosos de vir em nossa mente. Mas o que pode acontecer é que todo aquele pensamento negativo e pecaminoso, cobiçoso, tudo aquilo que vem na mente, que eu aceite, que eu aprovo aquele pensamento, eu estou simplesmente aprovando aquilo ali. Mas quem tem autocontrole, pode vir o pensamento, pode vir a proposta do pecado lá no íntimo do seu pensamento.
mas ele sabe, tem a palavra de Deus guardada no seu interior, no seu coração, ele rejeita aquele pensamento, repreende aquele pensamento. Não foi o caso de Davi, que uma certa vez estava no terraço do seu palácio, podia estar orando ou na guerra, intercedendo pelo seu exército, mas ficou ocioso, viu uma mulher banhando-se do seu terraço e ali os pensamentos invadiram, despertou a sua sensualidade, resultando assim em um pecado consumado. Por quê? O que ele viu, o pensamento foi aprovado, ele desejou aquilo e fez. Não teve domínio próprio, não teve controle, não evitou seus pensamentos, ou seja, não rejeitou aqueles pensamentos, mas ele aprovou. Tudo o que ele viu, pensou, idealizou, planejou, ele realizou na prática, consumando assim o pecado. Então, precisamos de controle nas palavras, nas ações e nos pensamentos, para que assim nós possamos fazer a vontade de Deus e glorificar a Deus com nossa vida. Porque nós, ligados em Cristo, nós temos condições porque somos libertos. O pensamento vem, a tentação vem, a carne não dá trégua, mas eu tenho condições, andando no Espírito, de se opor, de rejeitar as obras da carne. Então, o nosso objetivo, nós como cristão, nessa vida, é estar olhando para as coisas, pensando nas coisas que são de cima. Isso se refere a quem? A Jesus. A Bíblia diz, devemos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, pensar nas coisas que são de cima, nas promessas de Deus, em tudo que Deus tem disponibilizado para o seu povo pela revelação do seu Evangelho, da Palavra de Deus. Então, é a forma que o crente tem de procurar fazer a vontade de Deus e não cumprir e não satisfazer a concupiscência da carne. Então, essa é a maneira que nós temos condições de vencer, se nós seguir por esse caminho, dar lugar ao Espírito Santo, andar no Espírito, obedecer a sua palavra, tudo isso sendo um fruto de uma verdadeira conversão em Cristo, de uma nova vida transformada, esse fruto vai ser produzido. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Isso é suficiente. As obras da carne são muitas coisas. São muitas as obras da carne. Mas essas 9 virtudes é suficiente para você, eu, todo cristão, combater e preservar uma vida de comunhão, de pureza e de frutificação em Jesus Cristo. Nós temos a ajuda do Espírito Santo que nos instrui, que nos guia e que nos abençoa. A palavra de Deus é o nosso manual. Então tudo isso é importante na nossa vida. Então, estamos aqui finalizando esse estudo, vivendo de forma moderada, é um fruto do Espírito chamado temperança ou domínio próprio, autocontrole. É importante esse fruto. Nós falamos do início das lições que o fruto do Espírito ele está subdividido em 3 partes. O fruto que está relacionado à nossa relação com Deus, que é amor, gozo, paz. O fruto que está relacionado com a nossa relação com o próximo, bondade,
benignidade e o fruto que está relacionado com a nossa vida pessoal, que é fé, mansidão e temperança. Ou seja, amor, gozo e paz, relação com Deus. Longabilidade, que é paciência, benignidade e bondade, relação com o próximo. E fé ou fidelidade, mansidão e temperança, que é o fruto relacionado com a nossa vida pessoal. Então, é importante, é necessário nós dar atenção a esse estudo para que essas verdades, essas virtudes sejam manifestas em nossa vida. Porque assim o caráter de Cristo será formado em nós. Então, que Deus abençoe a todos e que possamos viver uma vida de forma moderada, ou seja, uma vida sem exagero, uma vida sem influência da carne, uma vida de autocontrole, porque nós estamos libertos em Cristo. Quem tem uma vida liberta em Cristo, o fruto dessa relação é para santificação e vida eterna. Então, que Deus abençoe a todos e até a próxima aula, se Deus quiser. Amém?